Oi, nesse vídeo a gente vai falar do porquê que é tão difícil conseguir o tão sonhado emagrecimento, né? E porquê que além de ser difícil emagrecer, é difícil manter também o peso perdido, né? Por que tanta gente reganha o peso, tá? O principal fator, né, que faz as pessoas terem dificuldade tanto de conseguir emagrecer, né, quanto manter o peso perdido é a adesão à dieta. Tá? Então é muito comum as pessoas começarem um protocolo alimentar, seja dietas, né, mais ou menos restritas, né, mas começar uma mudança alimentar e as pessoas não manterem essa mudança, a gente não ser consistente com as ações, consistente com as escolhas alimentares que a gente precisa fazer, né? Então não dá para pensar que vai ser aí 3, 4, 5 dias de dieta que vai fazer uma grande diferença na nossa composição corporal. A gente está falando de escolhas que precisam ser mantidas por um período significante de tempo, né, para a gente ver grandes mudanças. Qualquer dieta que prometa, né, perda de peso em pouco tempo, né, então aqueles, emagrece em uma semana X quilos, né, foge porque a gente não está falando de quilos de gordura, né? É muito fácil manipular o peso de água nessas situações, a pessoa desidrata, acha que emagreceu e reganha tudo de novo. Então, se é emagrecimento, se é perder gordura, é longo prazo, né? E se é longo prazo, as escolhas que a gente faz com essa nova dieta precisam ser consistentes, a gente precisa manter por muito tempo, né? Quando a gente fala então de manutenção por muito tempo, não dá pra gente pensar em dieta radical, né? Dificilmente alguém mantém uma escolha aí de cortar um grupo alimentar, né? Ou até mesmo de reduzir muito drasticamente a ingesta calórica, né? A gente não mantém isso por muito tempo, né? Então pode ser que você mantenha por algumas semanas, mas a tendência é abandonar. Então às vezes as pessoas conseguem emagrecer com algumas dietas mais restritivas, mas elas não mantêm esse peso perdido, né? Então não adianta ir para o radicalismo. A gente está falando de longo prazo, a gente está falando de escolhas que você consiga manter. E aí por isso que é tão individual. Quando a gente fala de adesão, a gente tem que considerar o que você acha mais fácil manter, né? Então, jejum para mim funciona, jejum para mim não funciona, né? Diminuir carboidrato, não diminuir, tudo isso é discutido, né? No momento de que a gente vai montar a estratégia alimentar, justamente porque é individual. Tem gente que vai emagrecer e vai conseguir manter peso com jejum alimentar, com jejum intermitente. Tem gente que vai conseguir ter uma estratégia legal com low carb. Tem gente que não funciona com nenhuma dessas e tudo bem, né? A gente tem que decidir então qual que é a mudança alimentar que a gente consegue ser consistente. Para a grande maioria das pessoas não precisa de nenhuma dessas estratégias que eu falei agora. Basta melhorar a qualidade da alimentação, aprender a ter controle sobre a quantidade de alguns alimentos, né? E fazer isso de forma bem consistente, né? Então, por dias e dias e dias, a repetição, que aí vai ajudar a criar hábito, tá? E aí você perde e mantém quando você continua replicando essas ações. Além da adesão, né, que é uma das coisas que prejudica, então, dificulta o perder e dificulta a manutenção do peso perdido, né, a gente tem também uma série de adaptações que o nosso corpo passa quando a gente fica muito tempo em restrição calórica, né? Eu já falei várias vezes aqui que para emagrecer tem que ter restrição calórica, tem que ter déficit, né? E aí a gente tem inúmeros jeitos para atingir esse déficit, a gente vai escolher um que você consiga manter, então, que você tenha adesão. Mas de qualquer forma, esse pré-requisito aí para o emagrecimento acaba sendo também uma agressão ao nosso corpo, né? Ficar em déficit por muito tempo, né, passa uma sinalização aí para o nosso corpo que está faltando, né, nutrientes, que está faltando alimento, e isso desencadeia alguns tipos de adaptações. Essas adaptações que sim fazem a perda de peso estagnar, então tem gente que emagrece um pouquinho e para de emagrecer e até mesmo reganhar o peso perdido, tá? Quais que são as adaptações principais? Né? O primeiro, que eu acho que é muito importante, é a questão do nível de atividade física. Não é só exercício, mas a atividade física diária, tá? Então a gente tem, né, vários componentes do nosso gasto calórico.
A gente tem o metabolismo basal, que é o que as pessoas muitas vezes culpam quando não conseguem emagrecer de forma fácil, né? Que também não é todo mundo consegue fácil, a maioria não consegue, mas a gente fala, meu metabolismo é lento, fulano tem metabolismo rápido. Isso é meio que mito, porque a diferença de metabolismo para as pessoas não é tão grande assim, né? Então, mas esse é o componente principal do nosso gasto energético. Um segundo componente muito significante é o gasto calórico com atividade diária, né? É mais importante até em questão de volume de gasto calórico do que com exercício físico. O exercício físico normalmente é 1 hora por dia que você consegue fazer de exercício, né? Então só 1 hora do nosso dia do período acordado, vamos dizer assim, sendo que a todas as outras horas é esse componente da atividade física, né? Para quem passa o dia trabalhando sentado no computador, sai do computador do trabalho para sentar na frente da televisão, para deitar na cama, né, o nosso gasto com atividade diária é muito baixo, né? Já tem outras pessoas que se mexem muito mais, que trabalham em pé, que se deslocam a pé ao longo do dia, que sobem escada, né, que carregam peso, né, e essa atividade laboral e até de deslocamento ou de atividades domésticas, né, faz sim muita diferença no nosso gasto calórico total. Então, normalmente pessoas que são mais ativas têm mais facilidade para emagrecer, né, e é esse o componente que sofre uma adaptação importante quando a gente está em restrição calórica, né. Fazer dieta por algum período significante de tempo, então restringir calorias, faz com que a gente, sem perceber, reduza esse gasto com atividade. Então, às vezes, você até se fazia mais atividade diária, se mexia um pouco mais, mas durante a restrição calórica você passa a ficar mais quieto, né? Mais tempo deitado, mais tempo sentado, diminui muito esse gasto calórico e aí acaba compensando o déficit da dieta, né? Então, não é que o metabolismo reduziu quando a gente fez a dieta de restrição calórica, é que realmente o nosso gasto com atividade diminuiu, tá? Pra gente contornar isso ou tentar contornar, né? A gente tem alguns meios de tentar quantificar nosso período ativo aí do dia, né? Tempo que passa sentado e tentar colocar metas em relação a isso, escolher atividades também que exijam mais trabalho, né? Com o corpo, né, pode ajudar bastante, não só pensar em aumentar o exercício físico, que é uma coisa mais difícil da gente agir, mas agir também nesse gasto que não é do exercício, mas o gasto com atividade diária. Um outro ponto de adaptação, né, da restrição calórica é o aumento da ingesta. A gente diminui a adesão porque a gente começa a aumentar mesmo a ingesta calórica sem perceber também, porque a gente começa a ter a percepção distorcida aí do quanto come, né? Tanto porque já está há muito tempo em dieta e acha que automatizou já as escolhas, então a gente relaxa um pouquinho no controle alimentar, né? Então a pessoa que antes pesava, por exemplo, os alimentos ou porcionava certinho quando ia fazer a escolha do prato, né? Passa aí no olho já, porque acha que já tá craque aí e medir o quanto come e passa a comer mais sem perceber, né? Então vocês também ingere mais alimentos, também diminui o déficit, sai do déficit, e também porque a gente tem ações de aumento de fome, né? Quando a gente perde peso, quando a gente fica em restrição calórica por bastante tempo, alguns hormônios aí de controle de fome e saciedade bagunçam, vamos dizer assim, e a gente passa também a sentir mais fome, mais vontade de comer certos alimentos. Então a gente gasta menos calorias, a gente tem um controle menor sobre a nossa ingesta calórica, passa a sentir mais fome, com controle menor passa a comer mais, né? Então isso normalmente que é o que faz a gente ter aquela coisa do se adaptar à dieta, né? Então a gente estava em restrição, mas o peso estagna, a gente para de perder peso e até se você não está com controle tão bom, você passa a recuperar o peso perdido, né? E aí, então o que eu faço, Nutri, para combater tudo isso, né? Se tudo isso vai acontecer? O primeiro é que a gente acelera essas adaptações quando a gente restringe muita caloria. Então, fazer dieta radical é um tiro no pé nesse sentido, tá? O segundo é aquela estratégia de periodizar a dieta. Tem vídeo aqui sobre isso, já falei sobre isso aqui. Mas é não ficar em déficit o tempo inteiro, né? A gente colocar períodos de manutenção da dieta, até mesmo um período que a gente foca em ganho de massa e não em perda de gordura, para a gente evitar essas adaptações. Né? E um outro fator importante é ter o controle da sua ingesta, né? Não deixa isso escorregar, por mais confiante que você esteja, né? Que você sabe seguir a dieta, que você sabe porcionar,
continue tendo esse controle da ingesta, né? Controle não é excluir, controle não é radicalismo, controle é saber o quanto você está comendo, né? Saber o quanto que você está cometendo de exceções, né? Tem gente que às vezes, acho que só saio da dieta uma vez por semana, passa a sair 2 ou 3 sem perceber, não vê que está fazendo mais exceções, né, em alguns períodos, apesar de achar que está seguindo dieta, na verdade aumentou a ingesta calórica. Então, se a gente deixa no subjetivo, né, a gente não consegue ter um controle, né, de forma mais rigorosa, se a gente deixa aí para essas escolhas sem perceber, a gente se engana, né? A gente não vai ter nem como identificar o que causou isso, né? E nem como corrigir. Né? Então, ter esse controle na fase de emagrecimento é muito importante. Controle pode ser anotar o que come, pode ser isso do porcionar de forma mais rigorosa, né? E principalmente controlar a frequência das exceções, né? Então, ter um diário aí de exceções é uma meta que eu ponho para a maioria dos pacientes, né? A gente reconhecer isso. Né? E também essa questão da atividade, né? Tem reloginho que mede o quanto a gente está ativo no dia, quantos passos a gente deu. Isso pode ajudar você a ter meta em relação a esse gasto, né? Ou questionários de atividade, tentar controlar aí tempo sentado, tempo sedentário, né? E tempo ativo, colocar lazer ativo no seu dia a dia, né? Às vezes nosso lazer é só ir no shopping, ir no cinema, assistir um filme com Netflix, né? Mas poderia ser ir num parque, passear com o cachorro, ir fazer uma trilha, né? Escolher lazer ativo aí faz bastante diferença também, né, no gasto energético total e manter esse déficit calórico por mais tempo, que é o que a gente precisa para emagrecer. Então, assim, parar de falar isso, não emagreço porque meu metabolismo é ruim ou porque meu metabolismo diminuiu, eu me adaptei à dieta. Não, eu deixei escorregar algumas ações na dieta, é muito mais provável, né, voltar o foco, a ação, a atenção para essas escolhas pode favorecer muito mais. Na verdade, quem estagna ou quem recupera o peso é porque deixou de fazer o déficit ou até passou a ingerir mais calorias do que gasta e por isso que reganhou o peso. Certo? Ficar atento a tudo isso vai te ajudar com certeza. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, manda aqui nos comentários, me manda uma mensagem que eu tento ajudar vocês. Beijão!